Hoje em estúdio uma figura da nossa cidade de Torres Vedras que sempre esteve muito ligada a todas estas atividades, quer desportivas, não só atividades, principalmente instituições, quer desportivas, quer culturais do nosso concelho e da nossa cidade. Hoje é Renato Valente, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Europa, que conhece provavelmente melhor do que eu, há mais anos do que eu, esteve presente, como falávamos há pouco em off, na inauguração da rádio. Sempre esteve ligado a instituições, a atividades, quer desportivas, quer culturais da cidade, fazendo aqui um rol de algumas, porque eu também não as conheço todas. Conte-nos um pouco desta história de vivência da sua vida ligado às instituições torrienses. Sim, muito obrigado por me terem convidado. É verdade que fui dos homens que montámos a Rádio Europa. E isso surge exatamente uma ideia do Barás, que sonhava que não iríamos ter não a rádio, mas sim a televisão. Mas a lei depois não permitiu e, no fundo, acabámos por ficar na direção, eu, o Zé Ramos e mais uns quantos amigos, ficámos na direção da Rádio Europa. Evidentemente que emitiram-se vários, até tive naquela altura o atrevimento de falar de veterinária, visto que na altura a veterinária teve um desenvolvimento muito grande a seguir ao 25 de Abril, e a partir daí qualquer de nós colaborávamos, não é? Por conseguinte também passei um bocadinho pelo rádio, não é? Por outro lado, a minha entrada em Torres Vedras passa exatamente quase por desporto. Eu sou de Évora, não sou daqui, eu tenho muito orgulho de ser torriense agora, sou mais torriense até que alentejano, mas o problema é que fui praticamente conduzido, né, por um amigo já falecido, que era o Fernando Santos, diretor do Torriense, que estava em pleno desenvolvimento para conseguir levarmos o Torriense à primeira divisão. Era necessário um massagista, era necessário uma pessoa que soubesse alguma coisa de medicamentos, e arranjou-se o médico também era nosso amigo, o nosso velho amigo e saudoso Góis, né? O Góis deixou de ser jogador para ser massagista e eu era precisamente responsável, a convite do Fernando Santos, era responsável pelas equipas inferiores. Os júniores, os séniores ficavam muito mais entregues aos profissionais, evidentemente, não é? Porque eu fui sempre amador, e sempre amador que ainda pagava por cima para trabalhar. Era ao contrário dos outros, não é? É evidente, como estava ligado a uma parte farmacêutica, uma farmácia, tinha facilidade de arranjar com certa ligeireza as necessidades que o torriense tinha naquela altura. E aí começámos a ser conhecido, não como hoje, que hoje todas as aldeias mais ou menos têm futebol, mas o que é certo é que, na altura, era a captação dos jogadores do Torriense era feito à volta das aldeias todas, todos queriam vir jogar para o Torriense. Tive muitas alegrias e, evidentemente, que tive connosco pessoas de uma excepcional qualidade, que, infelizmente, todos já cá não estão, porque os tempos é assim, vão passando, é a vida. Os mais novos, é a vida. Mas o que é certo é que foi através do Torriense que eu comecei a ser conhecido. E toda a gente me procurava na farmácia, em todas as aldeias me procuravam na farmácia. Entretanto, começo a desenvolver a minha vida em Torres Vedras, né? Uma vida profissional um tanto ou quanto intensa, mas a gente quando quer e quando gosta e quando ama as pessoas e as coisas, naturalmente há tempo para tudo. E eu lá conseguia ir a Lisboa com os júniores, íamos jogar a Lisboa já com o Benfica. Antigamente havia os reservas que jogavam ao sábado, e quando eu tinha tempo, porque a gente fechava ao sábado, ia com a reserva,
e assim me meti praticamente na vida de Torres Vedras. Por outro lado, surge a necessidade de resolver outros problemas, entre eles a Feira de São Pedro, entre eles a coisa, criou-se com o Zé Ramos e mais uns quantos amigos, não vale a pena estar a citar o nome deles todos, porque toda a gente, eles são conhecidos em Torres Vedras como eu, não é? É verdade. E toda a gente sabe, e então fizemos uma renovação e fui convidado para isso, a seguir ao 25 de Abril, fui convidado para fazer parte do grupo do Carnaval, para fazer parte do grupo liderado por o Dr. Carneiro, que nessa altura era vice-presidente da Câmara, e, no entanto, acabou por se criar um grupo de desenvolvimento das coisas de Torres Vedras. Ora, nesse desenvolvimento, como eu tinha certa facilidade em arranjar financeiramente alguns dinheiros, e além disso também os medicamentos, porque antigamente as coisas não é como hoje, os laboratórios eram tinham muito mais facilidade em nos dar os medicamentos, passei a ser conhecido e ao mesmo tempo era massagista do Torriense e comecei também a entrar noutras coisas. Por isso eu digo, entrei pela porta grande em Torres Vedras através do desporto. Renato Valente, diga-me uma coisa, eu lembro-me, somos de gerações diferentes, mas eu lembro-me que passámos numa altura pela cidade de Torres Vedras em que tínhamos uma série de grupos. Era o Atlético do Clube do Castelo, salvo erro, sim, o Grupo Desportivo Operário, a Tuna Comercial, que nestes períodos de grandes eventos, nomeadamente o Carnaval, passámos aquele período, penso que alguns na década de 80, final de 70, década de 80, em que tínhamos os famosos bailes de Carnaval, que era o mais famoso de tudo o que havia nas noites de Carnaval, nada comparados com aquilo que é hoje, mas os bailes da Física, os bailes da Tuna, do Operário, que entretanto depois fechou portas, infelizmente. Passámos aqui uma grande diversidade de momentos e bastantes momentos bem diferentes na evolução da cidade de Torres Vedras, e uma coisa é certa, a sua imagem esteve presente quase em todos eles. Nesta evolução... Quer dizer, a minha evolução parte a seguir ao 25 de Abril. Parte a seguir ao 25 de Abril porque tanto a Feira de São Pedro como todos os outros eventos que havia em Torres Vedras, aqui em Torres Vedras tinha uma grandeza muito grande antes do 25 de Abril, porque havia quem... E os acessos também eram diferentes, não era tão fácil sair daqui? Era completamente diferente. Torres Vedras tinha uma central, tinha a Casa Hipólito, tinha o Francisco António da Silva, quer dizer, havia facilidade antes do 25 de Abril de poder-se arranjar dinheiro. Dá-se o 25 de Abril, as modificações são totais, e a partir daí há que arranjar um grupo. O António Carneiro, que nessa altura foi, que é o meu ilustre amigo, que é um homem que eu considero de uma inteligência muito grande, e acaba por nos convidar. E convida-nos para fazer parte de um grupo onde, de facto, além de fazermos coisas em Torres Vedras, também internacionalizávamos um bocadinho as nossas saídas. Não é? O desporto vem em primeiro lugar, em segundo aparece-me uma situação que é exatamente a transformação do Carnaval outra vez, porque o Carnaval estava descendo muito lentamente e por falta de verbas, porque antigamente não era a Câmara que fazia o Carnaval, era um grupo que assumia a responsabilidade de fazer o Carnaval. E os carros e tudo aquilo era feito por uma comissão que era constituída. Comissões que eu só fui mais tarde para essas comissões, porque tinha outras coisas a fazer. Por conseguinte, criou-se o desenvolvimento da Feira de São Pedro, criou-se a Festa das Vindimas, foi criada por esse grupo, não é?
criou-se a forma da gente fazer um espetáculo antes do Carnaval, o velhíssimo Passeio de Trapalhão, que foi um sucesso extraordinário, não é? E que depois, por causa da gasolina, os preços que tinha, acabou-se com ele, mas ainda tenho esperanças de se fazer outra vez. E o que é certo é que Torres Vedras teve sempre um caráter de desenvolvimento grande, seja comigo ou seja com os outros todos que fazem parte de grupos e que muitas vezes as pessoas ignoram-nos e esquecem-se deles. Não? Os dias de hoje estão diferentes. Os dias hoje estão Como é que olha para estes dias quando comparado com esse período de desenvolvimento onde se fez evidente mais? Que à medida que o tempo vai passando as coisas vão melhorando. Hoje temos serviços técnicos, não há, por exemplo aqui antigamente teria que ter o dobro dos aparelhos que tem à vossa frente e hoje acabam por ter meia dúzia de coisas, é exatamente a mesma coisa. O que é certo é que nessa equipa há uma internacionalização nossa, quer dizer, fomos uma vez também com a banda de música, eu também já era diretor do Bombeiros, não é? Quer dizer, tenho a impressão que não há nenhuma coletividade quase em Torres Vedras que não tenha passado, é isso que eu também disse. Mas o que é certo é que, mesmo que eu não queira, eu sou convidado e eu muitas vezes digo, e eu vou ter uma graça e que as senhoras me perdoem, eu se fosse uma mulher era uma desgraçada, dizia que sim a que tudo, não é? Mas o que é certo é que é engraçado, porque algumas ideias nossas foram apanhadas e que foram desenvolvidas. Não é? Umas gostam-se, há contradições em relação a muitas coisas que foram feitas. Não é? Mas também devo dizer que tivemos um apoio da rádio e tivemos um apoio da televisão, naquela altura fazíamos um espetáculo de 1 hora na física e a gente tinha que montar tudo na véspera porque no outro dia havia jogo da física, não é? E foram espetáculos memoráveis, não é? Eu quero aqui citar o nome de um homem que foi muito nosso amigo, não é? E que se chama Júlio Isidro. O Júlio Isidro foi um homem extraordinário para Torres Vedras. Nas festas da Vindimas, essas foram então criadas por nós. Havia uma coisa, isto é uma terra de vinho, não havia necessidade, o António Carneiro lembrou-se de uma ideia, me perdoem se não foi bem assim, mas creio que é assim, e o que é certo é que constituiu um grupo e então fizemos um grupo de desenvolvimento de algumas coisas nesta terra. E sem saber e sem querer, acaba por cair em todas as coisas. Está lá no meio. É o que acontece hoje, quer dizer, no fundo, nos dias de hoje continua sem parar, está agregado a um desenvolvimento agora pelo lado mais feminino na Fontegrada, salvo erro. Na Fontegrada não, no Paulo. No Paulo, peço desculpa. É algo novo também, aquilo que se está a desenvolver? Note, o meu clube de preferência sempre cá, e evidente, foi o Sporting de Torres. O Sporting de Torres teve momentos muito maus. Antigamente toda a gente ia ao Sporting de Torres, havia campeonatos das firmas, eu tinha sempre uma equipa lá, felizmente... Eu joguei lá. Aí jogou lá, e então tínhamos uma equipa que era patrocinada por uma casa que de facto que era a velha Biostrato, que ainda existe ainda hoje. E a partir daí, eu sem querer, acabo por ficar preso a Torres Vedras, não é? De uma maneira já não sentimental, mas uma maneira já de obrigação de dar àquela terra que me tem dado tudo, dar em troca aquilo que eu posso. Não é? E é isso que eu faço. Dou por mim a ser locutor, porque faltou um dia uma locutora, e então lá tive que ser eu o locutor, lá foi o locutor o Zé Ramos, lá foi o locutor o homem dos azeites, José Elias. E o que é certo é que lá a gente conseguiu, com salas completamente cheias, e a festa das vindimas tinha uma obrigação que era exatamente os vestidos serem feitos quer dizer,
com qualquer estilo de lavoura, acima de tudo, e daquilo da região onde a gente vive. Hoje as coisas mudaram, hoje é diferente e tem que se modificar, o que eu entendo perfeitamente. Não é? No entanto, estou ligado ao futebol, estou ligado ao voleibol, estou ligado ao teatro, estou ligado a sei lá, eu já não sei para que lado é que me voltar. Só que eu sei é que não tenho sábados nem domingos, né? Porque neste momento a minha grande, não direi paixão, é ver o desenvolvimento do Paúl. O Paúl, dentro de mais 6 meses, 8 meses, e também graças à Câmara Municipal, evidente, que vai ter as suas pistas de atletismo, o que vai engrandecer extraordinariamente o clube. Estamos todos entusiasmados, estamos à espera que as obras comecem, mas o que é certo é que eu estou sempre metido em alguma coisa. Por outro lado, também tenho a parte profissional. Né? Já tenho idade para ter juízo, já tenho idade para estar quieto, né? Mas o que é certo é que a gente, para ter uma mente capaz, tem que fazê-la trabalhar. E é o que eu digo às pessoas. Sejam pessoas que não se sentem numa cadeira, mas que ajudem a desenvolver a terra onde vivem. Torres Vedras deu-me tudo aquilo que eu tenho, e eu não tenho nada mais, nada menos que devolver a Torres Vedras aquilo que eles me têm. Muito bem, vamos então falar agora muito rapidamente e quase no final deste momento, também muito apreciado por todos nós, em que temos aqui alguém que nos pode contar histórias desta cidade que nós muitas vezes não as vivemos e não tivemos a oportunidade de viver, mas neste momento no Paúl estamos a desenvolver o futsal e o futebol feminino. E o futebol feminino. Também com a presença de Renato Valente no meio deste desenvolvimento. Fale-nos um pouco disto. Não, quer dizer, eu não sei o que é que se passa, nunca me saiu a sorte grande, né? Eu não me saiu a sorte grande. Mas consigo, em termos de publicidade, evidente, tenho alguma publicidade da farmácia, não é? Entre a farmácia e eu e o laboratório, conseguimos pelo menos fazer e ajudar as pessoas que querem desenvolver os seus clubes. E, como disse, eu não tenho uma palavra não, vamos ver, vamos tentar, e isso já é de família. Já o meu pai me dizia a mesma coisa, nunca dizia que sim, mas dizia, vamos ver, mas arranjava. Não é? E tenho assistido a coisas engraçadíssimas e episódios engraçados, e tenho tido a honra de estar ao lado de pessoas que me consideram e pessoas que apreciam aquilo que eu faço. Há outras que não, outras que censuram, mas isso é normal, porque eu sou daqueles que só disserem mira alguma coisa que está mal, não é? E a partir daí, Torres Vedras para mim, hoje, que eu já estou há cerca de 60 anos em Torres Vedras, não é? Já tenho idade para ter juízo, porque já tenho 85 anos, felizmente tenho uma mente ainda que trabalha normalmente, porque entendo que as pessoas que, quando se reformam, devem ajudar o próximo, devem fazer qualquer coisa. E é isso que eu faço. Para além do desporto, também soube no mérito de muitas coisas, né? Soube no mérito de alguns lares, soube no mérito de creches, soube no mérito do hospital, soube no mérito de coisas. Lá consegui-se fazer isto, mas isto é tudo uma ginástica financeira que é necessário a gente saber entender e fazer. Porque hoje vivemos num mundo onde as pessoas se desinteressam das coisas, não é? E eu deixo aqui um apelo, não é? Toda a gente, com a idade que tenha sempre qualquer coisa a fazer. Eu admiro extraordinariamente as pessoas que são voluntárias, aquelas que se dão à cidade. Eu dei-me à cidade de Torres Vedras. Torres Vedras, para mim, foi não madrasta, mas foi minha segunda mãe. A partir daí tenho que ver isso a homens que me ensinaram a viver em Torres Vedras. Alguns, eu não vou citar o nome deles, porque tenho medo de me esquecer de alguns, não é? Há alguns que, de facto, com valores extraordinários, que não foram bem aproveitados, mas que souberam muito bem
levado bastante longe o nome de Torres Vedras. Mas diga-me uma coisa, no que respeita aqui a isto que estávamos a falar da parte do futsal e do futebol feminino no Paúl, é algo recente? É algo recente que tem também? Nós tínhamos uma equipa de futebol, mas não era federada. E, entretanto, o futsal aparece praticamente mão dada, não é? A direção vão mudando, entretanto havia que ter qualquer desporto que não fosse caro, porque o problema das associações pequenas é de facto a falta do dinheiro, e então, a partir daí, onde é que a gente vai? Nós tivemos handball, fizemos várias experiências, e a experiência melhor que resultou foi exatamente a de futebol feminino, que praticamente em Torres Vedras não existe, não é? Criámos uma equipa, fomos subindo de divisão, estamos na primeira divisão, este ano atingimos os objetivos já do que aqui queríamos, porque se nós subirmos, e isto não é falta de ambição, se nós subirmos a divisão nacional é um problema, porque depois falta dinheiro e temos o problema, e sucede aos outros clubes que nós temos em Torres Vedras que caíram redondos exatamente por a mania das grandezas. Nós temos que ser médios, temos que mostrar o nosso valor, mas também temos que saber a posição que temos e as qualidades e os dinheiros que conseguimos arranjar. Há hoje muitos locais para poder se praticar desporto. Quando tivermos então o Paúl da sua força, nessa altura só eu convido a vocês lá irem, não é? É ao contrário, não é? Porque o Paúl tem uma mística um bocadinho diferente da maioria das outras coisas, não é? Não é que sejamos melhores, não somos melhores, porque eu estou ligado ao Sporting de Torres muito fortemente, estou ligado a uma série de instituições que estão aqui por fora da cidade até, mas o que é certo é que isso só valoriza Torres Vedras porque vão aproveitar as pessoas que têm, e eu também sei aproveitar muito bem as pessoas com quem trabalho, não é? Passa-se isso na minha vida profissional e passa-se isso na minha vida sentimental, passa-se na minha vida normal. Por conseguinte, não sou nenhum ser desta terrestre, não sou nenhum ser que consiga resolver o que os outros resolvem, não é? Eu não posso fazer isto completamente sozinho. Há gente que eu não posso citar, são tantos que eu não posso estar a citar porque tenho medo de dizer e esquecer-me de alguém. Mas o que é certo é que sou acarinhado em todos os sítios onde vou. Felizmente tenho o meu nome espalhado por muito sítio. Tenho casas e tenho depois, ainda ontem recebi uma homenagem extraordinariamente que me deixou um tanto ou quanto comovido, porque foi a ATV, não é? Que ontem me deu um coisa e o prémio chama-se Futuro. Quer dizer, a um homem da minha idade a dizer o futuro, quer dizer que posso ser um serviço, posso ser um exemplo para aqueles que lá estão. Aliás, é uma das coisas que Torres Vedras tem, que de facto eu admiro extraordinariamente por causa daquilo que eles têm, não é? De maneira que, se eu estivesse aqui, estaria aqui uma tarde inteira, uma noite inteira a falar de muita coisa. Mas o que é certo é que estou ligado ao desporto, estou ligado ao teatro, estou ligado só ao cinema não, porque não sou o Manel de Oliveira, mas já me chamam, de vez em quando já me chamam de brincadeira o Manel de Oliveira, não é? O seguinte, esta é uma vida simples, é uma vida que me dei à cidade, que me deu tudo que eu tenho, deu-me tudo, eu tenho o direito de retribuir aquilo que eles me deram. Por o seguinte, eu sou hoje um cidadão de Torres Vedras, alejando de nascimento, mas ao mesmo tempo tenho orgulho de facto de ter aqui a posição que tenho em Torres Vedras. Ainda hoje está ligado também à Academia de Ciclismo Joaquim Agostinho, algo que também começou muito recentemente e que é um prazer ouvir histórias da cidade que nós vivemos e onde também eu nasci e vivo e sempre vivi aqui, ouvir histórias que nós nem sempre conhecemos. Mas, para finalizar, falar um pouquinho desta Academia de Ciclismo. O que é que se pretende nesta Academia?
Bom, eu devo dizer que fui apanhado o chamado na curva, né? Porque quem dirige o ciclismo aqui lembrava-se, evidente, sou muito amigo do pai, e o que é certo é que eles se lembraram de vir ter comigo para a questão de patrocinar a equipa, e ainda eles treinavam na Malveira e estavam porque a Malveira tem uma pista de ciclismo bastante boa. O que é certo é que eles pensaram vir para Torres Vedras e desenvolverem o ciclismo. Não se justificava de maneira nenhuma que a terra do Joaquim Agostinho não tivesse aqui, de facto, uma equipa de ciclismo que pudesse ter uma competição. E quando vieram ter comigo, perguntaram-me se eu estava disposto a patrocinar algumas coisas. São pessoas, minhas amigas, pessoas que eu conheço há muito tempo, e às tantas disse: sim senhora, vocês contam comigo daquilo que eu puder, não é? Nunca me passou para a cabeça que o desenvolvimento se fizesse tão rápido, não é? E tão depressa para poder aqui ter 3 ou 4 equipas, não sei quantas, não é? Mas o que é certo é que há uma ligação ao ciclismo muito recente, onde de facto eu também contribuo, porque acho que a terra do Joaquim Agostinho merece que a gente tenha aqui. E nessa equipa que eles têm, naturalmente que têm já campeões nacionais, e só valoriza Torres Vedras, e está de parabéns Torres Vedras por ter agora o ciclismo aqui. É mais uma homenagem ao Joaquim Agostinho, que eu forneci muitos medicamentos e que mandou a trabalhar, e que antes de ir para a Espanha, porque em Espanha já as coisas foram um bocado diferentes, mas era eu que com a farmácia fornecíamos a parte de vitaminas e todas aquelas coisas, não da drogaria. Não da drogaria, porque eu fui sempre contra a drogaria. Mas há métodos hoje muito mais modernos. E pronto, e de repente eu sou envolvido, porque são pessoas que, como disse, não sou capaz de dizer que não, tenho que dizer que não algumas vezes, evidentemente, sim. Mas o que é certo, não sou capaz de dizer que não, e lá estou eu envolvido no ciclismo. Embora ciclismo é futebol, é futsal, é teatro, eu sei lá, é uma série de coisas que só me valorizam. Ainda por cima, faço parte, ou fiz parte, ainda tenho afilhados em Cabo Verde, sou patrono do infantário em Cabo Verde, onde de facto aquilo teve um desenvolvimento muito grande, onde eu vou não muito frequentemente, mas depois também tenho outras que precisamente tenho também, faço parte do grupo cultural alemão, que agora já estou mais reformado, onde eu percorri grande parte do mundo, onde eu aprendi de facto muita coisa, porque não há nada melhor que a gente sair daqui uns tempos para saber como é que as coisas se faziam, e a partir daí isso deu-me como um shaker, fazia a mistura daquilo tudo, e deu-me a possibilidade de eu aprender com pessoas que tinham um nível elevado de cultura, que me ensinaram de facto a saber dividir as coisas com cabeça, tronco e membro. Felizmente tenho uma vida razoável, não sou um homem rico, toda a gente julga que eu estou cheio de dinheiro, porque como sou muito no mérito de muita coisa, tudo isto depende de a gente saber gerir o dinheiro. Por vezes há abusos, e quando há abusos, eu só tenho um caminho a seguir, digo não para a próxima vez, mas isso também me dói. Tenho um aspecto sentimental muito grande, sou alentejano, e a gente no Alentejo tem uma sensibilidade em relação às famílias e tudo. Não é que seja diferente de Torres Vedras, porque eu sou acarinhado aqui em Torres Vedras como ninguém. Às vezes até exagero, não? Sou um dos criadores da confraria, não é? Quer dizer, sou pioneiro em algumas coisas, mas não se deve a mim isso. Deve-se a um grupo que se fez, a um grupo que existe, a um grupo que foi muitas vezes mal aproveitado e que no fim deu a Torres Vedras aquilo que Torres Vedras nos tem dado a nós. Muito bem, e para fecharmos esta conversa, um apelo da sua parte e um conselho, se calhar a tanta gente que nos possa estar a ouvir. Eu aconselho agora, nos momentos que a gente aconselho, entre aspas, não é?
Eu sugiro às pessoas que sejam mais beneméritas, olhem muito mais para o próximo. Nós estamos um pouco esquecidos do sentido humano. Há muitas instituições, há muita gente, mas há muitas coisas que é preciso, muitas vezes uma palavra amiga, um carinho, uma ajuda, é muito fácil por isso. O apelo que eu faço é ajudem-se uns aos outros. Tá? Por conseguinte, eu posso servir de exemplo, ou não, posso ser uma coisa, mas o que é certo é que eu faço o que posso, dou o que posso e darei o que posso enquanto carteira. Lá continuarei, se for até aos 100 anos, eu vou ver se consigo bater o recorde do Manel de Oliveira, como disse há bocadinho. Vamos ver. Por conseguinte, eu agradeço de facto a vocês, que estamos na fase terminal, agradeço muito a vocês o convite. Teria muitas histórias a contar, mas estaríamos aqui o dia inteiro. Por conseguinte, muito obrigado. Devo voltar à Rádio Europa, foi uma coisa que eu também fundei e de quem eu gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.